Olá, queridos amigos e amigas! Vamos começar a nossa semana juntos aqui, neste momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós. É com muito carinho que nos reunimos aqui todos os dias, às 7h30 da manhã. A gente já se reúne, faz uma reflexão do Evangelho, começa o nosso dia com mais disposição, com o ensino guardado no nosso coração e vamos juntos tecendo o nosso dia com um olhar mais voltado a Jesus. Então vamos pedir que o Senhor nos abençoe neste momento que nos reunimos aqui. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe e nos proteja aí nesse início da nossa semana, que possamos manter o nosso coraçãozinho mais sereno, os nossos pensamentos um pouquinho mais equilibrados, voltados sempre a Jesus e colocando a cada minuto do nosso dia o nosso amado Pai à frente das nossas falas, pensamentos, desejos e atitudes. Bom, vamos dar início à nossa reflexão de hoje e a passagem que saiu como base para a gente tecer a nossa reflexão é a passagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. A nossa passagem de hoje, ela contém mais itens ainda, mas hoje nós iremos focar nos itens 7 e 8 para tecer a nossa reflexão, e esses itens, eles abrem campo aí para a gente refletir um pouquinho da primeira frase soada por Jesus no Sermão da Montanha. Só lembrando aqui que a nossa passagem, o foco dela não é o Sermão da Montanha e não é essa primeira frase que Jesus fala no sermão. Porém, ele abre campo para a gente explicar um pouquinho sobre ele, para chegar aí no fundo e no X da nossa reflexão. É válido a gente passar pelo Sermão da Montanha, por um pedacinho dele. Inclusive, o Sermão da Montanha é um sermão que realmente ilumina a nossa alma. Ele é tão importante e ele contém tantos ensinos morais aí para a gente viver eles e aplicá-los na nossa jornada, na nossa vida, que Gandhi, ele nos disse que se todas as escrituras espirituais sumissem aqui da Terra e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha o que Gandhi diz, já aí nos relaciona com a importância do Sermão da Montanha. O quanto que cada frase, cada palavrinha que Cristo soou ali a nós é importante e nos auxilia e nos ajuda no nosso progresso e na nossa caminhada espiritual. Não é à toa que existem muitos livros dentro da literatura espírita que são destinados a estudar aprofundadamente cada trechinho do Sermão da Montanha. Aliás, hoje nós iremos usar um destes livros, que é o do Rodolfo, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira, em que ele faz um estudo aprofundado do Sermão da Montanha. Ele vai explicar aí pra gente cada trechinho e a gente vai unir este livro aqui, o capítulo 1 dele, à nossa reflexão de hoje. Bom, vamos começar nos lembrando qual que é a primeira frase que Jesus soa lá no Sermão da Montanha, quando ele sobe ao monte e ali, de frente para tantos corações que estavam sedentos de ensinos do alto, Jesus soa. Vamos nos lembrar da primeira frase. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente pode entender por pobres de espírito aqueles coraçõezinhos humildes, simples, que reconhecem a sua pequenez espiritual. Porque todas as vezes que a gente humildemente olha para o nosso interior e reconhece ainda as mazelas que existem na nossa alma, a gente logo já percebe a nossa pequenez espiritual aí de frente para Jesus,
de frente para os bons espíritos, o quanto ainda temos que aprender. Então, os pobres de espírito são esses coraçõezinhos que sabem que muito ainda tem que aprender, que muito ainda tem que caminhar e que muito ainda tem que se corrigir e transformar no seu coração. Mas a nossa passagem traz o seguinte título: Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Vamos então rememorar aqui os coraçõezinhos orgulhosos, os sábios da terra, que consideram que tudo já sabem. Muitas vezes eles rebaixam esses pobres de espírito. Eles julgam que os pobres de espírito, ou seja, os humildes, eles são inferiores a eles, que se dizem sábios, conhecedores de tudo, que sabem todas as respostas, que sabem todas as verdades, que já tudo conhecem. E o nosso evangelho, ele traz aí uma informação muito relevante para a gente colocar aqui, que os sábios da terra, que se colocam como sábios, quando não negam a Deus, eles se colocam igualzinho no mesmo patamar que o Pai. Só que vamos nos lembrar da primeira pergunta, a pergunta que inicia o livro dos Espíritos. Kardec questiona o que é Deus? E os Espíritos respondem: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Quando o coraçãozinho orgulhoso ele se equipara a Deus, ele está se equiparando aí equivocadamente como uma inteligência suprema. E nós sabemos que nós não somos conhecedores de todas as verdades, que pouquíssimo ainda foi nos revelado, que muito ainda temos que aprender. Então o orgulho, ele cega os olhinhos desses sábios, desses corações muito orgulhosos, fazendo eles crerem que tá bom o jeito que eles estão, que tá bom a evolução moral que eles já alcançaram e que eles sabem tudo. Que eles já sabem tudo e que eles são aí no mesmo patamar que Deus. Mas isso é um pensamento um pouquinho equivocado, porque vamos trazer aqui um trechinho deste capítulo 1 do livro Sermão da Montanha. Eu vou mostrar novamente aqui, quem tiver interesse. É sempre bom a gente buscar na literatura espírita também mais ensinos para a gente complementando as nossas reflexões. Então Rodolfo, lá no primeiro capítulo, ele vai dizer assim para nós: quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa em procurar um médico para tratá-lo. Olha que interessante. E aí ele vai complementar: também aquele que se presume sem defeitos ou já se considera salvo, se descuida da sua alma. Olha que interessante esse ponto que Rodolfo traz. Quando a gente já se considera com saúde plena, saúde perfeita, a gente não fica se preocupando em procurar um médico. Da mesma forma que o coraçãozinho orgulhoso, que acredita já ser perfeito, que já ter toda a perfeição, não ter nenhum defeito, ele não vai se preocupar em cuidar da sua alma, porque ele já acredita que ele já é perfeito. Só que a gente sabe que quando a gente olha para o nosso interior, o que a gente mais encontra são pontinhos ali para a gente transformar. São sequelas na nossa alma que nos convidam a nos transformar. Como que a gente vai se aperfeiçoar se a gente não olhar para o nosso interior? Como que a gente vai progredir se a gente não tiver coragem de olhar para a nossa alma e corrigir as sequelas que ainda temos? Como que nós vamos progredir espiritualmente se a gente não tiver a humildade de olhar para quem somos e ter a certeza de que muito ainda temos que aprender, muito ainda temos que transformar e corrigir dentro da nossa alma? Bom, e aí o que acontece? Os pobres de espíritos, que muitas vezes são aí rebaixados pelos sábios aqui da terra, esses pobres de espíritos, eles reconhecem a pequenez espiritual, como nós comentamos, e eles vão trabalhando
para o progresso, ou seja, eles vão caminhando essa jornada, vão acolhendo os ensinos, estão abertos a tudo que é válido para a transformação moral e transformação espiritual. Então a eles, Deus vai revelando as coisinhas do alto. Esse é o ponto da nossa passagem de hoje. Aos simples, aos humildes, aos pobres de espírito, Deus vai revelando as coisinhas do alto, como progredir, um ensino aqui, um ensino moral ali. Deus vai revelando porque eles estão abertos para acolher esses ensinos. Porém, aos sábios é ocultado esses ensinos do alto, não porque Deus está ignorando eles, porque lembremos que na balança divina todos temos o mesmo peso para o Pai. Mas para eles o ensino do alto é ocultado porque os olhos deles estão fechados. Os olhos orgulhosos, eles já se fecham, ficam cegos para todos os aprendizados que Deus convida, que Deus concede, para todas as oportunidades de transformação. Então a eles é ocultado porque o coraçãozinho deles ainda não foi aberto para acolher e entender que muito ainda temos que aprender. Enquanto isso, em contrapartida, os humildes, eles estão progredindo, porque eles têm consciência que muito tem que aprender. Então, cada oportunidade que surge na vida, todas as oportunidades de progresso, cada situação de aprender, de aplicar e de viver o Evangelho, os humildes aproveitam, porque eles sabem, porque eles reconhecem que muito ainda tem para se aperfeiçoar. E lembremos aqui que humildes é humildes de coração. Bom, queridos amigos e amigas, vamos encerrar aqui a nossa reflexão desta segunda-feira, levando esse ensino no nosso coração, olhando para o nosso interior. Vou estender este convite a cada um que está aqui, nos ouvindo e nos acompanhando, assim como eu vou estender esse convite a mim hoje. Vamos olhar para o nosso interior, humildemente. Aquele olhar humilde que realmente se olha como somos, como estamos, o que estamos fazendo com o tempo precioso da reencarnação que o Pai nos concedeu. Vamos olhar para o nosso interior. Quais atitudes a gente pode aí aperfeiçoar? Quais desejos a gente pode ali extirpar da nossa casa mental porque não está sendo profícuo e ali agregar, colocar novos desejos que são mais perenes para o espírito, são mais salutares para a nossa alma. Quais comportamentos, quais jeitinhos, seja de falar, seja de agir, seja o que habita no nosso coração, a gente pode aí dar uma aperfeiçoadinha, uma aprimoradinha segundo Jesus nos convida, que é o caminho do bem. Quais virtudes a gente pode semear no nosso coração hoje? Quais sentimentos bons a gente pode vivenciar no dia de hoje? Então, vamos hoje olhar para o nosso interior. Vamos olhar para o nosso interior, reconhecer a nossa pequenez espiritual e estar abertos para acolher os ensinos do alto que o Pai deseja para nós. Queridos amigos e amigas, fiquemos com Jesus, encerremos a nossa reflexão desta segunda-feira. Essa é uma mensagem que foi feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. O nosso agradecimento a cada coração que nos ouve, que nos acompanha, seja no período da manhã, da tarde ou da noite. Nós ficamos eternamente gratos e gostaríamos de dizer que Jesus se faça presente no nosso dia, na nossa vida e no nosso coração. Que assim seja.